Verbo transitivo indireto. Verbo transitivo indireto é aquele que exige complemento, que é o objeto indireto, que vem acompanhado de preposição. Objeto indireto é a palavra ou expressão que completa o sentido de um verbo transitivo indireto. Entre o verbo transitivo indireto e o objeto indireto, sempre aparece a preposição exigida pelo verbo. As preposições que introduzem o objeto indireto são vazias de conteúdo significativo, funcionando meramente como conectivos. São as seguintes: a, de, em, para, com, por. Exemplos: o repórter duvidou da história. Temos na oração o sujeito simples, o repórter. Duvidou da história, o predicado verbal. Devemos então fazer a pergunta ao verbo. O repórter duvidou. Duvidou de quê? Na pergunta apareceu a preposição de. Então, duvidou será o verbo transitivo indireto. Da história, objeto indireto. Concordei com sua mãe. Temos o sujeito desinicial, eu. Então, toda oração será o predicado verbal. Concordei com sua mãe. Concordei com quem? Na pergunta aparece a preposição com. Concordei com quem? Então, concordei, verbo transitivo indireto. E o seu complemento, com sua mãe, o objeto indireto. Nós acreditamos em você. Nós, o sujeito simples, acreditamos em você, predicado verbal. Nós acreditamos em quem? Então, fazemos a pergunta ao verbo usando a preposição, no caso, a preposição em. Então, acreditamos, verbo transitivo indireto. Em você, objeto indireto. O documento pertence a Carlos. Sujeito simples, o documento. Pertence a Carlos, predicado verbal. O documento pertence a quem? Apareceu aí a preposição a Carlos. Então, pertence, verbo transitivo indireto, e a Carlos, objeto indireto.